Olá, nesse vídeo vamos aprender como autenticar o Squid no Windows. O que é isso? Como a gente vai autenticar um servidor, o Squid, que está rodando no Linux, no Windows, no Active Directory. Para isso, nós vamos utilizar a distribuição Ubuntu. Na data de gravação desse vídeo, essa era a última distribuição estável, então nós vamos utilizar ela para poder fazer a configuração do Squid e depois autenticar ele num domínio Windows. Então aqui tem uma instalação padrão do Ubuntu, não fiz nenhuma configuração adicional. Então vamos colocar a senha do root, atribuir uma senha para o root. Então a gente vai usar o comando sudo pswd root. Senha para Ubuntu. Meu usuário chama Ubuntu e eu coloquei a senha 123, eu digito. Nova senha Unix, nova senha do meu root. Eu vou colocar aqui 123. Lógico que não é recomendado colocar essa senha, mas para fins didáticos vou colocar 123. Repita a senha 123. Então agora eu atribuí a senha do meu usuário root. Agora eu vou usar o apt-get update. Para quê? O que esse comando faz? Para ele atualizar o repositório. Então vou agora aqui atualizar o repositório, um procedimento rápido. Pronto, meu repositório está atualizado. Agora eu vou instalar o Squid. Então, apt-get install Squid. Estou instalando o Squid, ele vai falar que vai instalar 12 MB. Se eu quero aceitar, eu coloco sim para aceitar. Um procedimento também rapidinho para instalar. Então, o Squid ele já está instalado. Agora, qual é o arquivo de configuração do Squid? O arquivo de configuração do Squid, vamos dar uma olhadinha onde ele fica. Ele fica nesse caminho aqui, ó, /etc /squid /squid.conf. Mas ele é um arquivo muito grande, ó. Se a gente tentar abrir ele com o cat, dá uma olhada. Passamos rápido, nem conseguimos olhar. Vamos abrir com o editor de texto Nano, o editor de texto que eu gosto. Ele é simples, mas é fácil de usar. A gente nota que o arquivo do Squid ele é bem grande, tem diversas linhas aí, ó. Então, fica um pouquinho complicado a gente ver o que nós precisamos mexer nele, tá? Então, o que eu recomendo fazer? Eu vou fechar o Nano aqui, ó. Então, eu recomendo fazer uma cópia. Como a gente pode fazer a cópia? Setinha para cima, vou apagar o Nano aqui, vou colocar sudo cp para fazer a cópia. O arquivo que eu quero é esse. Para onde eu vou copiar? /home, que é a pasta dos usuários, /ubuntu. Certo? Eu vou copiar para o meu usuário Ubuntu. O meu usuário chama Ubuntu. Na casa de vocês pode ser diferente. Que nome que eu vou colocar? Squid.conf. Posso deixar esse mesmo nome, ou posso colocar old no final, ou vou colocar squid.conf2. Pronto. Dou Enter, então ele fez a cópia. Vamos olhar então se realmente o arquivo original está lá, se ele permanece, a gente vai entrar na pasta. Mas a partir de agora, eu vou apenas já utilizar direto o usuário root, para não ter que ficar digitando sudo. Então, vamos mudar su, vamos colocar então su, que é switch por user, né? Ou superusuário. Vamos colocar então a senha do superusuário, que é o root 123. Dou Enter, então estamos aqui com o usuário root. Agora vamos até a pasta do Squid, cd /etc /squid. Temos o Enter, vamos dar um ls. Então o arquivo squid.conf continua lá. É um arquivo muito grande, é um arquivo que é meio complicado a gente aqui no YouTube mostrar linha por linha dele. Então o que nós vamos fazer? A gente vai usar um comando que vai eliminar algumas coisas do arquivo. Vamos só relembrar como o arquivo estava, então, né? Nano barra, eu não preciso colocar barra, que eu já estou na pasta, né? Squid.conf. Então era um arquivo bem grande ali, tinha diversas linhas, né? Então que comando que nós vamos usar? Agora eu vou digitar um comando bem grande, ó. Tá aqui, o comando já está digitado, depois eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Esse comando bem grande, o que ele faz? Vamos tentar entender, ó. Ele vai pegar aquele arquivo que a gente tinha feito uma cópia, lembra que estava lá no home, Ubuntu, eu tinha feito a cópia. Ele vai utilizar o grep e vai passar então alguns parâmetros, removendo comentários e outras coisas,
para o nosso arquivo, então, aqui a saída, ó, para o nosso arquivo squid.conf. Vou dar um Enter nele, certo? E agora nós vamos abrir, então, o Nano. Ó, vou dar até um tempinho aí para quem quiser estiver fazendo junto, né? Digitar esse comando aí, é um comando um pouco grande. Tomar cuidado que espaço, maiúsculo, minúsculo faz diferença, tá? Após digitar esse comando, a gente vai dar o nano no squid.conf e repara como o arquivo ficou bem menor, ó. Ele tirou todos os comentários e todas as outras coisas. Veja bem, é obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. É opcional apenas se quiser ficar de uma maneira mais fácil, tá? Nesse primeiro momento de aprendizado. Depois, vocês têm o arquivo aí, né, original, fizeram a cópia, pode já usar o original e pode ir fazendo. É que seriam muitas linhas para a gente ficar podendo ver aqui no vídeo. Aqui no canal mesmo tem um vídeo explicando um pouco melhor sobre o Squid. A ideia desse vídeo é realmente explicar como autenticar ele no Active Directory, não ficando entrando em pormenores do arquivo. Então aqui nós vamos inserir um comentário. Para inserir o comentário é só a gente usar o cerquilha autenticando o Windows no AD. Agora eu vou digitar uma linha bem grande. Eu vou até pausar o vídeo agora. Quando eu terminar de digitar, eu mostro para vocês e vou explicar. Então eu digitei essa linha bem grande. Essa linha aqui, ó, ela é que a gente deve mais prestar atenção. Ela é realmente bem grande, inclusive ela não cabe na tela inteira, ó. Ela deve ser digitada na mesma linha. E eu vou explicar então o que essa linha faz, tá? Ela vai trazer um método de autenticação. Então aqui você vai digitar igual que está aqui, exatamente. Aqui onde está DC igual domínio, você vai digitar o nome do seu domínio. Por exemplo, o meu domínio chama Luvini, é o nome que eu dei ao meu domínio. O que mais que a gente deve digitar? Aqui, ó, DC, então primeiro domínio, igual, se o seu domínio for .com, você vai colocar .com. Caso ele seja .com.br, você vai colocar vírgula, que é o meu caso, DC igual BR. Então, DC, que seria o domínio Luvini, vírgula, DC igual com, vírgula, DC igual BR. No restante da linha, aqui, ó, onde está escrito administrador, é o nome da minha conta. Então, no meu caso, é administrador mesmo, eu vou manter aqui este nome. E aqui, ó, no domínio, é a mesma coisa de lá. Então, eu vou colocar aqui domínio, eu vou apagar isso daqui, vou escrever Luvini DC. Você repara que ele coloca esse símbolo aqui, ó, de cifrão, quer dizer que a linha não acabou, tem mais para lá, tá bom? Ó, não é que tenha isso na linha, na resolução que eu estou usando não cabe, tá? De repente, na resolução da sua casa vai caber. Então, aqui novamente eu vou colocar Luvini DC. Eu vou colocar com, vírgula, DC igual BR. Aqui onde está escrito sua senha, ó, eu deixei dessa maneira porque eu vou colocar para vocês na descrição também essa linha, que ela é bem grande. Você vai então digitar a sua senha aqui. No meu caso, a minha senha é 1234. Tomando cuidado com as aspas, ó, usar essa outra aspa aqui, tá vendo? Até coloquei duas aspas, essa aqui estaria errado e essa é a certa. Então, eu vou apagar essa e digitar a aspa certa. De repente, você copia e cola, a aspas pode vir diferente e acabar estragando, tá bom? E aqui você vai colocar o endereço IP do seu controlador de domínio Windows. No meu caso, é este endereço aqui. Então, vou lá para o começo da linha e eu dou uma conferida, vejo se está tudo ok. Nessa linha de baixo eu deixo dessa mesma maneira. Nessa outra linha aqui, digite seu usuário aqui. Essa frase eu que vou inventar qualquer coisa aqui. Depois vocês vão ver aonde isso vai aparecer. Feito isso, eu vou criar então a regra, minha ACL usuários AD, foi o nome que eu chamei aqui, ó. Eu coloco aqui os comandos e eu vou permitir o acesso da minha ACL que eu acabei de criar. Então, o nome que vocês derem aqui, ó, usuários AD, você pode chamar qualquer coisa, usuários Windows, enfim, o nome que você achar melhor. Aqui embaixo você deve repetir então o mesmo nome.
Não vou fazer nenhuma configuração extra, o meu squid está bem pequenininho, o meu arquivo está bem enxuto aqui, tá? É só para realmente a gente poder ver se ele está autenticando com os usuários do meu Windows, do meu Active Directory. Então, como eu faço para salvar, eu vou dar o Ctrl X, ele vai falar deseja salvar, eu coloco o sim para salvar, deixo o mesmo nome e vou dar o Enter agora para salvar. Agora eu vou reconfigurar o meu squid. Como eu faço isso? Squid, lembrando que eu não estou digitando sudo porque eu já estou com o usuário root, -k reconfigure. Vou reconfigurar o meu squid. Então Enter aqui, ele já deu que reconfigurou. Vamos dar uma olhadinha aqui agora se realmente está tudo certo aqui, ó. Será que está certo? Como é que está o meu status do squid? Então eu vou colocar system ctl status squid. Dou um Enter aqui, então o meu squid está rodando. Caso de vocês por algum motivo não esteja rodando, você pode também vir aqui, ó, ao invés do status, você escreve restart e você vai reiniciar o seu serviço squid, tá certo? Agora vamos lá no Windows para criar um usuário para a gente testar. Então agora eu já estou aqui no meu Windows Server, então a gente deve observar o nome do domínio aqui, luvini.com.br. Vocês observam de vocês, vê se está realmente digitado igual ao arquivo squid.com. Tendo igualzinho, digitado igual, nós vamos olhar o IP da máquina para ter certeza também se realmente a gente colocou o IP certo lá no squid.conf. Então aqui meu IP é esse daqui, 10.50.1.1. Ok, já só para confirmar, tá? Fechamos agora, então nós estamos aqui, ó, lá no Active Directory e nós vamos criar um usuário. Então vou vir aqui, botão direito, novo usuário. Como eu vou chamar esse usuário? Eu vou chamar de Ed e o sobrenome dele, Silva. Nome de login do usuário, ed.silva. Tá certo? A senha, vou deixar 123, coloquem a senha que vocês desejarem, 123, e vou colocar OK aqui. Então nós temos um usuário chamado ed.silva. Agora eu vou abrir outra máquina, eu estou usando máquina virtual, poderia estar usando máquina real, com Windows 10 para a gente tentar ver se ele vai conseguir se comunicar com o squid que está no Linux e se autenticar no Active Directory que está no Windows Server, tá certo? Antes da gente testar no Windows, só quero que fique claro uma coisa aqui, ó. A gente deve saber o IP da minha máquina do Linux, do meu servidor Squid. Então eu vou colocar IPA e eu consigo ver o meu IP. No caso aqui, ó, eu tenho duas placas de redes virtuais, né, na máquina, mas eu vou pegar aqui, ó, 10.50.1.22. Lembrando que as minhas máquinas têm que estar então na mesma rede, tá? No mesmo range de IP. Então esse é o IP do meu squid, tá certo? Então eu já sei qual que é o IP do meu squid. Agora aqui então eu estou numa máquina Windows 10. Eu vou me conectar aqui, outro usuário, o usuário que eu acabei de criar, que é o ed.silva. E a senha dele é 123, aonde ele vai entrar no Luvini. Dou Enter, pediu para alterar a senha na entrada, coloco 1234, 1234 e dou Enter. Então está alterando a senha, ele vai logar a primeira vez, vai demorar alguns minutinhos aí, vou dar uma pausadinha no vídeo. Agora o Windows já carregou, eu vou abrir um navegador aqui, vou abrir o Internet Explorer mesmo. Damos o Enter aqui, vamos abrir ele e vamos configurar o proxy no navegador. Lembrando que você deve fazer essa etapa para poder funcionar o seu proxy. Você tem que configurar, então, nos navegadores o endereço do seu proxy. Então aqui ele está tentando carregar a página, não vai carregar, eu vou até cancelar aqui. Pediu aqui a primeira vez, né? Então nós vamos configurar o navegador. No caso do Internet Explorer, você pressiona o Alt, vai em Ferramentas, Opções da Internet, Conexões, Configurações da LAN, Usar um servidor proxy. Por que eu quis mostrar no Internet Explorer? Então nós vamos colocar o IP do nosso servidor
do Linux do Squid, que é o 10.50.1.22. Então eu quis mostrar no Internet Explorer por isso, ó. Muitas vezes as pessoas já dão OK e não reparam o que está acontecendo. A porta que ele colocou como padrão é a 80, mas no nosso arquivo de configuração, vocês podem voltar lá e vocês vão olhar, é 3128 a nossa porta, foi a porta que nós usamos. Feito isso, então coloco o IP do meu Squid aqui, do meu servidor Squid, e a porta que eu defini no squid.conf. Definimos essa porta, 3128. Coloco OK, OK novamente, e vou tentar então entrar em um site, no bing.com. Dou Enter. Veja bem, lembra que eu falei aquela hora, ó, digite seu usuário aqui, é assim que aparece, né? Eu digitei aqui no arquivo squid.conf, né? Nós deixamos dessa maneira, então ele fala o servidor 10.51.22, que é o que? É o nosso Linux, é o nosso Ubuntu, está solicitando seu nome de usuário e senha. O servidor indica que é proveniente de... Tá vendo? Ó? Ficou estranho, ó, proveniente de, digite seu usuário aqui. Então essa frase vocês podem mudar lá para melhorar essa frase, tá? Então no Windows 10 acabou ficando dessa maneira, no Internet Explorer ficou meio estranho, a gente poderia mudar essa frase, ocultar, colocar qualquer coisa. Nome de usuário, então eu vou colocar o que? O meu usuário que eu criei agora, que é o ed.silva, e a senha é a 1234. Eu criei com a senha 123, né? Depois eu tive que modificar a senha. Então vou colocar OK e vamos aguardar. Então pronto, ó, ele já está navegando normalmente. Eu coloquei para salvar a senha. Se eu fechar e entrar novamente, ele já está navegando aqui normalmente. Eu posso acessar qualquer site, funcionar perfeitamente, tá certo? Google, vamos entrar aqui, .com.br, pronto, já está funcionando. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, como configurar o Squid. Eu sei que vocês devem estar pensando, tive alguns problemas. Vamos ver então os principais problemas que poderiam ocorrer. Como esse vídeo ficou muito longo, então pode ser que a gente tenha encontrado problemas, né, durante a execução. Então quais os principais problemas que a gente pode ter? Eu não expliquei muito bem sobre o Squid, porque eu já havia explicado o Squid nos vídeos anteriores. Então, se você tiver problema, você deveria assistir aos vídeos anteriores, onde eu explico como configura o Squid. Então, eu explico um pouco mais devagar, são 2 vídeos, né, dividido em parte 1 e parte 2, então pode sanar várias dúvidas. Agora, caso ainda persista os problemas, o que pode ter acontecido? Você pode ter dado espaço, colocado letra maiúscula, letra minúscula, aonde não deveria. Então, dá uma olhadinha, faz de novo os passos, vê se tem espaço, letra maiúscula ou letra minúscula, tá? Vai acompanhando o vídeo, deu erro, já para, já tenta seguir esse final aqui, tá? O que eu fiz com uma espécie de os erros mais frequentes que poderiam ocorrer. O que mais que a gente pode ter também, ó? A gente pode ter que vocês não tenham reparado direito os números IP da máquina de vocês. Então, às vezes, foi acabando seguindo o vídeo e a hora que você vai olhar, a máquina de você é um IP totalmente diferente. Então, verifique o endereço IP de todas as suas máquinas, sejam elas virtuais ou não. Verifique o endereço IP do Ubuntu, do servidor Windows, da estação que você vai testar, do Windows 10, do Windows 8, enfim. Verifica. Outra coisa muito importante, verificar a comunicação entre todas as máquinas, virtuais ou não. Quando eu estava gravando o vídeo, eu mesmo tive um problema. Na hora de eu configurar a máquina virtual, eu acabei me confundindo com algumas coisas e elas não estavam então na mesma rede. Então toma cuidado, ó, verificar a comunicação das máquinas, tá? De repente, se você está usando uma rede então real, fazendo essa infraestrutura, será que está com algum problema de firewall, alguma coisa? Então antes, tenta compartilhar um arquivo entre as estações, tenta pingar as estações, antes até de começar o vídeo, para verificar se está tudo ok, tá certo? Lembrando que a máquina do Linux ela vai ter que acessar a internet no começo para poder baixar o Squid, mas depois disso
não é necessário, você pode então colocar ela na sua rede interna, tá certo? Outra coisa que pode acontecer também, certifique que as senhas estão todas corretas, certo? Se a sua senha é 1234, se a sua senha é outro tipo de senha, verifique se está certinho, se o nome do seu domínio também está certo. Às vezes você está colocando .com.br e o seu domínio é só .com. Então verifica isso, tenha certeza que realmente está certo. Se mesmo assim, depois de tudo isso, deu problema, o que você pode fazer? De repente, você foi notando no processo e foi arrumando os problemas que foram dando, certo? Ah, o IP estava errado, maiúsculo, minúsculo, e foi arrumando. Então, você pode colocar esse comando, squid-k reconfigure, para ele reconfigurar o seu squid. Você pode checar pelo status e se tiver alguma coisa errada, você pode reiniciar o serviço, dar um restart no squid, para não ter que ficar reiniciando a máquina toda hora. Tudo bem, fez tudo isso e mesmo assim está com problema. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o download, que eu vou deixar na descrição, do arquivo squid.conf, que é um arquivo que já está pronto. Então, eu fiz um arquivo, certo? Um arquivo um pouco mais completo do que o do vídeo, mas mesmo assim bem simples, bem parecido com os dois vídeos anteriores. E você pode baixar esse arquivo e modificar apenas o IP da seu servidor Linux, o Windows e o domínio, tá certo? Então, esse arquivo, eu vou deixar o link na descrição e eu deixei como um arquivo TXT. Aí é só você renomear ele, pode ser pela interface gráfica, pode ser por linha de comando, da maneira que você achar melhor, tá certo? Eu acredito que fazendo tudo isso vai dar certo, eu já fiz diversas vezes aqui e deu tudo certo. Também lembrando de configurar o proxy no seu navegador, tá? Mas eu espero que com isso tenha dado tudo certo e que vocês consigam então configurar. Caso não consigam, seguir os passos não deu certo, é só deixar no comentário. Um abraço, pessoal, espero ter contribuído com o vídeo. Até a próxima.